Queridos, eu quero compartilhar com você um texto aqui no livro de Marcos, muito conhecido. Um pouco tem a ver com essa peça, de certa forma. Eu queria que você abrisse aí no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. A partir do verso 35. Acende a luz aí. Alguém pegar água para mim? Tá. Acende a luz aí, para ler o texto. Haja luz. Amém? Houve luz? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande calmaria. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Dá uma puladinha para o capítulo 5, no verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, ou seja, cerca de 6.000 demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Vamos ler juntos? Vai para os teus. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Jesus, ele estava nesse momento aqui em alta no seu ministério. Jesus, nesse tempo que ele estava aqui na Galileia, as multidões buscavam Jesus, queriam estar perto de Jesus. Jesus era tão procurado que as casas aonde ele estava, elas ficavam lotadas, não tinha como as pessoas entrarem, ficava fila, pessoas do lado de fora. As pessoas vinham de vários lugares para serem ministrados por Jesus, para ouvir os seus ensinos, para ouvir tudo o que ele explicava por meio das parábolas, e essas pessoas experimentavam curas, essas pessoas experimentavam libertação, essas pessoas viam muitos milagres, que eram tantos milagres, que no capítulo 1 de Marcos, lá no verso 33, Marcos escreve que toda a cidade estava reunida à porta onde Jesus estava. E no capítulo 3, verso 20, fala que Jesus tinha tanta gente para atender, que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. A busca por Jesus, ela era muito grande. Na sua região, ele era o centro das atenções. Na Galileia, Jesus era o centro das atenções, as pessoas o buscavam. Mas Jesus sabia que havia uma pessoa que ele precisava dar uma atenção especial. Havia alguém que Jesus precisava olhar, ou uma região que Jesus precisava olhar, que Jesus precisava enxergar, que não estava no seu lugar de sucesso. Enquanto na Galileia as pessoas queriam estar com Jesus, na região dos Gadarenos, Jesus é rejeitado. Na região dos Gadarenos, as pessoas pedem, falam para que Jesus vá embora. Mas Jesus, como sempre, ele tem um olhar de misericórdia sobre as pessoas.
E nessa noite, querido, nós queríamos ministrar um pouco sobre esse tema. No mês de março, nós estamos trabalhando com a ideia de perseverar na busca da casa de paz, do homem de paz. E nessa noite, em cima dessa perspectiva, eu queria que nós pensássemos um pouco num tema, tendo um olhar de misericórdia. Tendo um olhar de misericórdia. O que é ter um olhar de misericórdia? É ver as pessoas, é olhar para os outros com um olhar de compaixão. É olhar para os outros com um olhar de amor, é se colocar no lugar do outro. Olhar de compaixão é nós sentirmos a dor do outro, enxergar o outro com o olhar de Deus. É olhar para as pessoas e dizer para elas que ainda há uma oportunidade. É dizer para elas que ainda tem um jeito. É dizer para elas que ainda tem uma libertação possível, que tem uma restauração na vida, na família, que pode acontecer. Olhar de compaixão é nós enxergarmos com o olhar de Deus e acreditar que é possível uma mudança na vida de uma pessoa. Aquilo que o homem natural não consegue fazer, Deus consegue fazer. Aquilo que o homem natural não consegue mudar, Deus consegue mudar. Você se lembra da história desse gadareno? Mateus capítulo 8 diz que eram 2 gadarenos. Mais na frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas esse gadareno, ele era um homem que vivia preso, acorrentado. A população, a região tentavam prender aquele homem com correntes e não conseguiam. Aquele homem, ele vivia noite e dia, diz a Bíblia, andando e gritando e uivando igual um bicho. Certamente este homem, ele comia nos cemitérios as oferendas que eram feitas por aquele povo, porque a região de Gadara era uma região habitada por gregos. Os romanos já tinham dominado aquela região, os gregos estavam naquela região, e eles acreditavam muito nessa coisa de alimentar os espíritos, de oferecer, de dar oferenda para os espíritos. E esses gadarenos, ou este gadareno, ficava o dia inteiro, a noite inteira, andando naqueles cemitérios, nus, completamente pelados, gritando, se cortando, se machucando, o tempo inteiro. Eram homens sujos, eram homens que estavam completamente abandonados, as pessoas tinham medo deles, as pessoas não se aproximavam deles, as pessoas não queriam e nem tinham coragem de se aproximar deste homem. Mas Deus, por meio de Jesus, olhou para este homem com um olhar de misericórdia. Um homem que por si mesmo ele jamais conseguiria se libertar. Um homem que por si mesmo jamais conseguiria mudar a sua história. Então alguém precisava entrar no barco, atravessar o mar da Galileia, ir na região daqueles gadarenos e ministrar uma oportunidade de mudança e de salvação. Deus faz com que Jesus olhe para aquela região com um olhar de misericórdia. E queridos, Deus está chamando a Igreja Evangélica Vida para olhar para as pessoas em 2 eventos que vão acontecer com um olhar de misericórdia. No sábado que vem, nós vamos ter um evangelismo no Dia da Verdade. Jesus está dizendo para nós, vamos olhar as pessoas que vão estar no bairro de Laranjeiras com um olhar de misericórdia. Em abril nós vamos começar a Casa de Paz, e Deus está falando para nós, vamos olhar para essas famílias com um olhar de misericórdia. Nós precisamos, neste mês de março, a partir desse evento do sábado que vem, mudar a nossa vida quanto a olhar as pessoas com um olhar de amor e de compaixão. Ficarmos dentro do templo não muda a nossa visão em relação aos perdidos. Ficar dentro do templo não nos permitirá ter contato com pessoas como este gadareno. Um homem condenado ao inferno. Um homem completamente abandonado pela sua família, porque como a família conviveria com a pessoa dessa? Como que a sociedade iria conviver com a pessoa dessa? Como que nós poderíamos imaginar um homem desse ter relacionamento com as pessoas? Impossível. Mas quando nós lançamos um olhar de misericórdia, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas como que nós podemos, queridos, ter um olhar de misericórdia?
Como que nós podemos trabalhar isso no nosso coração? A primeira coisa que eu quero tirar desse texto de Marcos capítulo 4 é que nós precisamos entrar no barco. Ficar na praia não é opção. Nós precisamos entrar no barco, atravessar por outro lado, porque ficar na praia não é opção de Deus. Ficar na praia é não experimentar milagres. Ficar na praia é não experimentar o mover de Deus. Ficar na praia é não ser instrumento de Deus. Ficar na praia é olhar as pessoas morrendo, é olhar as pessoas indo para o inferno e achar que isso é normal. Nós precisamos entrar no barco. Não podemos ficar na praia observando, olhando o que está acontecendo. Deus está querendo que nós, eu e você, assumamos a nossa missão. Jesus garante, Jesus diz para os discípulos, vamos atravessar, vamos para o outro lado. Se ele diz que nós vamos para o outro lado, ele está dizendo que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por quê? Porque quem mandou entrar no barco foi ele. Quem disse que ia atravessar foi ele. Quem falou que ia chegar do outro lado foi ele. Então, se vai acontecer tempestade, quem vai dominar as tempestades não sou eu, nem é você, mas é Jesus. Porque ele continua no barco. Ele está no barco. Ele vai continuar no barco. As tempestades que nós vamos enfrentar, nós vamos dizer para o Senhor nos mandou entrar no barco. Então, dê ordem à tempestade para acalmar. E falar em tempestade, Jesus já conhecia muito bem. Se você pegar o livro de Marcos, a partir do capítulo 1, você vai ver que Jesus enfrentou muitas tempestades. Ele enfrentou a difamação dos escribas. Ele enfrentou homens religiosos, dizendo que ele comia com pecadores, porque ele estava passando na rua, viu um dos coletores de imposto e disse para ele, vem comigo. Porque era um coletor, ele queria atingir o coração dos coletores, foi sentar com aquele homem, foi se alimentar com aquele homem, foi comer na casa daquele homem, e começou as tempestades da difamação. No capítulo 2, você vê a artimanha dos religiosos, dos fariseus, em já querer matá-lo. No capítulo 4, você percebe as críticas da família, dizendo que Jesus estava com os 4 parafusos a menos e uns 2 frouxos. Ele está fora de si, ele está louco. A família estava dizendo isso para ele. E mais adiante, no capítulo 3, você descobre outra tempestade, que os fariseus começam a falar algo imperdoável, segundo a Bíblia. Dar crédito a Satanás, aquilo que é do Espírito. E eles dizem para Jesus, você está com demônios. Jesus, quando chamou os discípulos, ele iria retirar todo e qualquer tipo de empecilho para que o barco chegasse do outro lado. Jesus, ao dizer para eles, entra, Jesus estava definido, acontecesse o que viesse naquela viagem, o destino estava garantido, era chegar no outro lado da margem. Nós precisamos, nesse tempo, entrar no barco, assumir o nosso lugar na missão do evangelismo e nos dispor a ganhar pessoas, a conquistar pessoas, a ministrar pessoas, sabe o que vem? Nós temos que entrar nesse barco e definir se eu nunca convidei alguém para uma casa de paz, eu vou entrar nesse barco e vou assumir a minha postura de convidar alguém, mesmo que eu receba ou não. Mas você pode estar pensando, pastor, mas a minha tempestade de fazer isso é muito grande. Eu tenho muito medo, eu tenho vergonha, eu travo, como que eu vou fazer para vencer esse medo? Leia de novo o texto. Quando os discípulos estavam lá no meio da tempestade, eles ficaram desesperados, amém ou não? Apavorados, amém ou não? Morrendo de medo. Mas em nenhum momento do texto, Jesus manda eles terem medo, eles terem coragem. Em nenhum momento do texto, Jesus diz para eles terem coragem. Em nenhum momento do texto, Jesus ministra coragem para eles. Eram homens experientes naquela região da Galileia. Naquela região da Galileia, segundo as pessoas que viajam lá e os historiadores, as pessoas que contam as histórias de lá, dizem que lá realmente acontece, de vez em quando, as tempestades do nada. Mas esses homens eram experientes naquele lugar. Eles sabiam como enfrentar aquelas tempestades. Eles ficaram apavorados, eles ficaram desesperados. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas eu acredito nos que falam que essa tempestade não foi uma tempestade comum, foi uma tempestade demoníaca. Satanás ali agiu contra Jesus. Uns falam que sim, outros falam que não. Eu acredito que sim, porque a obra que Jesus ia fazer era muito grande. O que Jesus precisava fazer era algo extremamente sobrenatural.
E Jesus, ele está dormindo, e quando eles desesperados acordam, chamam, nós vamos morrer, o Senhor não se importa, e Jesus responde para eles, vocês precisam ter coragem, homens valentes. Jesus responde para eles, tomem a coraça da coragem e enfrentam. Não, Jesus mandou eles terem fé. Nós precisamos entrar nesse barco, crendo que nós não precisamos nos preocupar em ter coragem de enfrentar demônio, enfrentar opressão, não. Nós temos aqui ter fé que Jesus está conosco, que Jesus que está nos comissionando, Jesus é que está nos chamando, Jesus é que está conduzindo este barco. Nós precisamos, queridos, entender que o comando é dele, precisamos crer nele, precisamos estar firmado nele, porque quem vai fazer a obra é ele, quem tem interesse é ele. Quem tem interesse maior é Deus. Quem tem interesse maior em alcançar essas pessoas é Deus. Os discípulos nem sabiam o que ia acontecer. Os discípulos nem estavam ligados. Os discípulos nem questionaram Jesus, mas certamente eles conheciam a região. Então no coração deles eu acredito que ficou alguma pergunta dentro do coração, mas o que nós vamos fazer ali? Como nós vamos fazer? São pessoas que não gostam de nós. Era uma região que não tinha nada de judaísmo. Era uma região que eles não acreditavam em nada do judaísmo. Não acreditavam que Deus, o Deus dos judeus, era o Deus criador. Era um povo grego, era um povo que acreditava em N coisas, acreditava em espíritos, acreditava em idolatria, acreditava em N coisas, menos um Deus criador. Mas se Deus nos mandou entrar no barco, Ele vai conduzir a viagem. Nós vamos chegar lá. A primeira coisa, entra no barco. Não fique na praia. Não é opção para você e não é opção para mim. Segunda coisa, no texto, que eu quero tirar, é que eu e você precisamos estar abertos a situações surpreendentes. Você e eu precisamos estar abertos a situações surpreendentes. Nós temos dito para a igreja, para você que é dessa igreja, para você que está nas nossas células, que nós temos um perfil do filho da paz, do homem da paz. Esse perfil é uma pessoa, em primeiro lugar, aberta ao evangelho. É uma pessoa que acredita em Deus. É uma pessoa que crê em Deus. É uma pessoa que aceita a sua oração, aceita a sua visita, aceita você fazer uma oração por ele, ele crê na oração. O filho da paz é uma pessoa que ela está completamente aberto à mensagem e aberta ao mensageiro. Ela é aberta a você. É uma pessoa que nós chamamos de tipo A, completamente aberta. Mas você precisa entender, e eu preciso entender, que Deus pode nos levar a situações surpreendentes. E nós precisamos enxergar essa forma de Deus trabalhar. No livro de Atos, capítulo 9, Deus diz para um homem chamado Ananias: Ananias, você vai numa rua tal, tem um homem lá, chamado Saulo, apelidado de Tarso. Você vai orar por ele. Ananias vai todo feliz da vida. Vou, sim, Senhor, o Senhor mandou. Quando ele chega lá, ele é surpreendido. Quem que ele encontra? O perseguidor da igreja. Quem que ele encontra? O assassino de crente. Quem que ele encontra? Alguém que perseguia a igreja de Cristo que estava nascendo. Quem que ele encontra? Alguém que odiava todos que falavam que estava seguindo a Jesus. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, o nome dele não tinha mudado ainda. Ele é surpreendido por Deus. Ele fica completamente assustado e vai ao Senhor e fala: Senhor, eu conheço esse homem. Este homem é um perseguidor dos meus irmãos, este homem mata os meus irmãos, e começa a reclamar, e Deus diz para ele: Ananias, aos seus olhos, esse homem não tem jeito, mas para mim, é vaso que eu vou usar para falar para reis. Eu vou usar este homem para falar para gentios, para falar para reis, e para falar para os filhos de Israel. Paulo se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Paulo é um dos homens que tem um testemunho mais poderoso na história da Bíblia. Paulo é um homem que atravessou gerações, mas se fosse eu ou você e Ananias, sem ouvir Deus, nós não encostaríamos naquele homem, nós não oraríamos para aquele homem, nós diríamos para ele: fica cego mesmo, miserável, filho do cão, gadareno, morre aí, desgraçado. Ah, não falaria não, né? Duvido. Aí depois, quando você fosse embora, Jesus falava: volta lá agora.
desfaz tudo e ora pelo cabra, porque este aí eu vou usar. João capítulo 3 conta a história de Nicodemos. Nicodemos era um religioso muito famoso em Israel, um homem que conhecia muito da lei, um homem profundamente conhecedor da lei, e ele sai numa noite para encontrar com Jesus, e na cabeça dele, ele ia se encontrar com um grande mestre, com um homem também que entendia, estava falando umas coisas diferentes, estava falando umas coisas extraordinárias sobre Deus, e ele vai lá para se encontrar com Jesus, mas ele é surpreendido. Ao invés dele encontrar com um mestre, ao invés dele encontrar com um simples rabi, ao invés dele encontrar com um homem que tinha um conhecimento, ele encontrou com um Deus encarnado, ele encontrou com a salvação da sua vida. Então, querido, comece a olhar esse desafio de Deus com um olhar diferente, comece a enxergar com uma perspectiva diferente, comece a visualizar coisa diferente, porque Deus pode surpreender a mim e surpreender a você. Você pode dizer amém? Amém. Desse domingo de manhã eu fui surpreendido. Terminei a minha classe, aí alguém falou assim para mim, minha esposa falou, amor, tem uma pessoa que quer falar com você, tem 2 semanas. Eu falei, é mesmo? É. E falou que hoje não sai daqui de jeito nenhum sem falar com você. Eu falei, tá bom. Fui para o gabinete. Aí entra. Pastor, eu quero saber por que eu não posso ser batizado. Tem 6 anos. O menino tem 6 anos, era um menino. Entrou no meu gabinete. O Miguel, pastor, eu quero saber por que eu não posso ser batizado. 6 anos. Irmãos, eu fui para casa com aquilo. Os pais do Miguel estão aí? Cadê? Olha lá. Eu fui para casa com aquilo, falei, meu Deus do céu, o menino tem 6 anos. E ele está querendo saber por que ele não pode. E não tinha coisa. E eles falaram para mim, queria falar com o senhor, com o pastor, que é logo na nata, não quer falar com mais ninguém. Aquilo eu falei, gente, nós estamos precisando aprender com esse menino. Esse menino tem que pegar o microfone e orar por nós. Esse menino tem que pegar o microfone e pôr as mãos e orar sobre nós, porque olha a visão de um menino de 6 anos, irmãos. De 6 anos, ele já está querendo entrar no barco, ele já está querendo atravessar para o outro lado, ele já está querendo ser usado por Deus, ele já está querendo fazer a diferença. São coisas que a gente fica surpreso e Deus há de nos surpreender. Sabe, irmãos, eu tenho desejado e orado que nós possamos mudar muito a nossa visão quanto aos perdidos. Eu tenho orado e desejado e participado com os meninos aí do alcance, porque eu quero primeiro mudar a mim mesmo. Eu quero mudar esta minha visão. A gente, como pastor aqui da igreja, tempo integral, a gente é muito ocupado. Muito ocupado. Mas eu tenho desejado muito que esta igreja comece a cumprir aquilo que Deus tem nos chamado. Uma igreja forte, uma igreja diferente e uma igreja que faz diferença e é referencial no seu bairro. Uma igreja, para ser referencial no seu bairro, ela tem que mostrar a cara. Ela tem que ir lá para fora. Não tem que ter medo. Então, Jesus, eu tenho falado, Senhor, nos surpreenda. Nos surpreenda na sexta-feira ali, no sábado que vem ali. Cadê o Fernando? O Fernando está indo, está ouvindo a voz. Está ali o Fernando? Quantas vezes naquele sábado ali, a gente orando, né, Fernando? Pessoas chegavam ali, irmãos, não como gadareno. Nunca pegamos alguém como gadareno, mas você vai orando, você vai percebendo, e a pessoa começa a falar como que ela está acorrentada. Aqui as meninas na representação, elas usaram algumas coisas muito light, mas a gente pega ali coisas que as pessoas estão completamente acorrentadas. E às vezes a gente até como pastor fala, meu Deus, como que eu vou orar para essa pessoa aqui? O Fernando já tem muita experiência nisso, tenho certeza que ele é muito arrojado, e ele já vai logo mandando sair de 2 em 2, de 10 em 10, e não tem esse negócio, e às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, eu preciso ter essa coragem, afinal de contas, eu sou um pastor da igreja. Ora! Mas é porque, irmãos, a gente olha essas coisas, e nós não imaginamos o reflexo que isso vai causar na vida, e na família, e na história daquela pessoa.
Nós não imaginamos o quanto que isso vai... a palavra me fugiu, como que isso vai transformar a história de uma pessoa. Como que uma ação como essa, que aos seus olhos pode ser uma tempestade, aos seus olhos pode ser algo assim, muito intransponível, mas Jesus está dizendo para você hoje, não é. Sabe por quê? Quem vai fazer a obra na praça, no correio, na feira, no semáforo, no comércio, não sou eu nem é você, mas é o Espírito. Jesus disse para eles, vai para o barco que eu vou, nós vamos, estarei junto. Então, amados, uma das coisas que nós precisamos ter, a quarta coisa que nós precisamos ter, é que Deus está nos chamando para ver a transformação na vida de pessoas. Deus está nos chamando para ver a transformação, para testemunharmos e fazermos parte da transformação de pessoas. Quem era esse gadareno? Sujo, largado, abandonado. Um homem completamente alheio a tudo e a todos, como nós falamos aqui. Mas o encontro com Jesus muda o quadro. O encontro com Jesus, você vê agora um homem, a Bíblia diz de um homem sentado em perfeito juízo. Um homem normal, um homem absolutamente normal. Agora ele está vestido. Ao invés de estar gritando, ao invés de estar uivando, o livro de Lucas diz que ele está agora assentado aos pés de Jesus. E ao invés de estar gritando e uivando de dor na alma, ele está agora ouvindo as palavras de salvação. Agora ele ouve e não agride ninguém. Agora ele ouve e se quebranta. Agora ele ouve e quer aquilo para ele. Agora ele ouve e começa a pensar na família, e começa a pensar na história dele, e começa a desejar seguir Jesus ardentemente. Começa a querer seguir Jesus para absorver o máximo que ele puder. Um homem que antes agredia, um homem que antes era violento, agora é um homem manso, agora é um homem que quer as coisas celestiais. E nós somos chamados para sermos testemunhas dessas transformações, mas para isso nós precisamos entrar no barco. E Jesus muda a história daquele homem, mas não para por ali. Quando ele fala em seguir, quando ele fala em querer ir com o Senhor, Jesus diz para ele, não. É a primeira vez na Bíblia que Jesus rejeita um discípulo. Jesus não tinha rejeitado nenhum discípulo. Pelo contrário, ele estava chamando discípulos. Amém ou não? Estava chamando discípulos. Mas agora ele não quer. Agora ele fala, não, você não vai me seguir. Entenda uma coisa. Deus sempre tem uma estratégia. Deus sempre tem uma estratégia. Quando Jesus diz para ele, não, você vai voltar para a sua casa. Você vai ministrar a sua casa. O povo daquela região rejeita Cristo. O povo daquela região não quer Cristo. Então você e eu precisamos aprender uma coisa aqui. Vamos entrar no barco, vamos lá, vamos testemunhar, vamos ministrar, mas não se assuste quando as pessoas disserem para você não. O não tem que ser combustível para você perseverar. O não tem que ser combustível para você crer que um disse não, mas 10 disse sim. Um disse não, mas uma família inteira disse sim. E quando Jesus diz para ele, você volta e vai para a sua casa. Primeira coisa que Jesus estava dizendo para ele, volta e restaura o seu relacionamento familiar e restaura a sua vida familiar. Porque um homem que tem família, mas não vive com a sua família, esse homem tem coisas severamente erradas, ele precisa restaurar e consertar isso. Ele precisa consertar isso. Ele tem que ter o convívio com a família dele, ele tem que ter o convívio com as pessoas que o amam. Outra coisa que Jesus diz para ele, você volta, vai lá e anuncia o que Deus fez, ou seja, você vai testemunhar, você vai se mostrar. Quem anda com Jesus, que não se mostra, é covarde, é um homem que é uma mulher, um homem que não está sendo fiel a Cristo. Um homem que tem Jesus, um homem que se entregou para Cristo, ele não fica atrás de bagagens como Saul, ele se mostra, ele se desce para as pessoas quanto à sua fé. Mas se fica escondido, esse Jesus vai dizer, não te conheço. Não te conheço.
Então Jesus diz para ele: volta, anuncia o que o Senhor fez, vai, testemunha, se mostre. E Jesus diz outra coisa para ele: volte para a sua família e fale da compaixão do Senhor. Que Jesus disse para ele: vai lá e oferte para a sua família o que você recebeu de graça. Nós vamos ofertar para as pessoas aquilo que nós recebemos de graça há muito tempo atrás, que é a salvação em Cristo, amados. Nós vamos ofertar, nós vamos dar para as pessoas, nós vamos oferecer às pessoas. Talvez você que está aqui hoje está precisando tomar posse dessa oferta. Talvez você que está aqui hoje está com medo até deseja entrar nesse barco, mas a sua tempestade ainda é uma tempestade da falta da salvação. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Jesus sempre dizia para os discípulos: deixa um barco pronto. Deixa um barco pronto. E eu quero dizer para você que o seu barco da salvação já está pronto. Talvez você esteja desviado. Talvez a sua tempestade é você nunca conseguir entrar no barco da salvação, desenvolver sua vida da salvação. Pois hoje Jesus está dizendo para você: seu barco está pronto, você tem que embarcar. Eu queria orar com você nessa hora. Queria chamar os músicos aqui. E eu quero fazer um desafio para você que está aqui nesta noite. Um desafio arrojado. Um desafio perigoso. Mas eu quero fazer. Se você está aqui nessa noite e quer entrar no barco da salvação, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero convidar você a fazer algo perigoso, sobrenatural, extraordinário, divino, transformador. Se você está aqui hoje, nesta noite, talvez esteja até desviado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a voltar para o barco da salvação. Se quiser diminuir as luzes, pode diminuir. Porque se você está aqui hoje, querido, e enfrenta essa tempestade, não tem certeza da salvação, eu quero convidar você a tomar uma decisão por Jesus. Vir aqui na frente comigo e pegar esse cálice e pegar esse pão e fazer sua aliança de salvação. Eu quero desafiar você aqui nesta noite para sair do seu lugar e vir para cá. Queridos, eu e a maioria desse auditório aqui, nós éramos como este gadareno, acorrentados, presos e destinados a uma vida miserável. Eu e a maioria desse auditório aqui, nós estávamos há tempos atrás nas mãos do diabo. Nós não tínhamos perspectiva de futuro. Nós não tínhamos visão de vida eterna. Para nós, a vida era o que era e não tinha mais nada. Mas um dia, Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. E de uma forma ou de outra, com testemunhos diferentes, Jesus pegou o barco e nos encontrou. Eu e a maioria desse auditório aqui, nós estávamos presos aos pecados, à incerteza da vida, alguns presos até a demônios mesmo, porque serviam a demônios e sabe disso. Mas um dia Jesus pegou o barco, atravessou o mar e com compaixão Ele ofereceu a vida eterna, a salvação. Ele nos libertou, Ele quebrou a cadeia, Ele mudou o nosso rosto, Ele mudou a nossa alma, Ele mudou o nosso destino, Ele mudou a nossa história.
Ele mudou a minha geração. Ele não só mudou a minha vida, Ele mudou a minha geração. Eu estou tendo uma geração agora, que é uma geração de adorador. Os meus irmãos aqui estão tendo uma geração diferente da família que ele teve, da vida que ele teve, da história que ele teve, porque um dia, o olhar de compaixão nos alcançou. Nessa noite, de uma forma muito, muito especial, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu não sou Jesus, eu não sou Deus, porque se eu fosse, eu desceria desse púlpito e iria até você, levaria para você a ceia, mas eu não sou Deus. Deus pode até me revelar aqui, mas eu nem gostaria agora dessa revelação. Sabe por quê? Quando Jesus estava em Gadara, aconteceu 3 pedidos. Primeiro pedido, do endemoniado, dizendo para ele, aliás, o primeiro pedido foi dos demônios, né? Dizendo para ele: o que o senhor quer conosco? Me joga, manda a gente para aqueles porcos. E Jesus mandou. O segundo pedido foi do povo da região, dizendo para ele: vai embora daqui, nós não te queremos aqui. E ele foi embora. E o terceiro pedido foi do gadareno liberto, dizendo: deixa eu te seguir. Esse ele não atendeu, como eu falei. Ele falou: não, esse não, porque o que eu tenho para você é muito maior. Esse homem saiu pregando. Essa região de Gadara é a região hoje chamada Jordânia, país da Jordânia, país extremamente muçulmano. Esse homem, aqui no livro de Marcos, diz que ele saiu pregando em Decápolis. Decápolis em grego é 10 cidades. Esse homem saiu pregando nas 10 cidades. Olha que obra tremenda. Jesus foi rejeitado ali, mas esse homem, quando ficou lá, esse homem foi ouvido. As pessoas admiravam a história dele. Eles não se admiraram com Jesus fazendo um milagre pessoalmente, mas eles se admiraram com este homem contando e falando para eles: eu era miserável, eu estava comendo oferendas a demônios, eu era amarrado pelo demônio, mas olha como eu estou aqui, um homem perfeito juízo, um homem normal, um homem agora alegre, um homem feliz, um homem que conheceu a salvação. Aquilo impactava aquele povo. Se você for ler o livro de Marcos, lá mais adiante, no capítulo 7, Jesus dá uma volta na Galileia, já entra por Decápolis, e desta vez ele já é recebido, faz milagres lá. Você tem ideia do que é tomar posse da bênção da salvação? Você tem ideia? Por isso que você que está aqui hoje nos ouvindo, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Eu quero pedir à igreja para estar orando, intercedendo, clamando a Deus. O barco está pronto, meu querido. O barco está com a porta aberta. Venha para o barco, embarque para o barco, entre no barco da salvação, porque quem está no barco não é o pastor, quem está no barco não é o presbítero, quem está no barco não é o líder de célula, mas é aquele que te dá a vida eterna, é Jesus. Sai do seu lugar, você que está aqui hoje, e essa tempestade da falta da salvação tem inquietado sua alma, como representado na peça, a angústia. Sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero selar a sua decisão com a ceia, com o cálice e com o pão. Se tem alguém, você está desviado, vem cá. Vem cá. Como é que é aquela canção que vocês cantaram, só o refrão? A tempestade. Vamos cantar só o refrão dela? Consegue pegar? A tempestade se acalmou porque Ele é o Criador. Consegue? É difícil? Isso. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, de nós, e a tempestade
se acalmar na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Sai do seu lugar, querido. Não deixa a culpa dominar você. Não deixa a culpa ficar amarrando você. O barco está pronto. Jesus disse para os discípulos: prepare o barco. Prepare o barco, deixa o barco pronto. O barco da salvação está aqui hoje. O barco da transformação de vida está aqui hoje. O barco que vai quebrar cadeias, o barco que vai fazer cair correntes está aqui hoje. Não dá para você ficar indiferente. Não fique resistindo ao que Deus quer fazer na sua vida. Deus preparou uma nova história para aquele gadareno. Eram dois. O livro de Mateus diz que eram dois. Mateus capítulo 8 diz que eram dois. Mas só um se destacou, porque aquele um resolveu embarcar. O outro foi curado, foi liberto. Mas não se tem notícia dele, certamente. Sumiu na história. Mas esse não queria ficar na história terrena somente. Queria fazer uma história linda na terra, mas queria muito mais uma história no céu. Então, querido, há tempo de você ficar. Há tempo de você ficar. Oh, aleluia. Há tempo, vem pra cá. Vem pra cá. Existe um olhar de misericórdia sobre você hoje. Um dia Jesus olhou para nós. Um dia Jesus olhou para esta igreja. Um dia Jesus olhou para Disse. Um dia Jesus olhou para Andiara. Um dia Jesus olhou para Fátima. Um dia Jesus olhou para o Carlos. Um dia Jesus olhou para o pastor Ari. Olhou para o Roberto. Olhou para o Ademir. Olhou para o Márcio. Olhou para a Edgleice. Um dia Jesus olhou para a Aline, para a Jéssica, para a Normi. Um dia Jesus olhou para o Antônio. Que fiquem de pé diante de nós. A compaixão de Jesus está aqui nesta noite para te alcançar. A compaixão de Jesus está aqui olhando para você como um fogo consumidor. Porque a sua história hoje pode ser mudada, pode ser transformada. Eram dois, um aceitou, a cidade rejeitou, mas um embarcou. E esse fez a história, mudou a história da família dele. Começando por ele mesmo. Ainda há tempo de você vir aqui, porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Seja bendito o teu nome, Senhor.
Seja bendito o teu nome, Senhor. Deus, aqui há pessoas que resolveram embarcar no barco da salvação. Há aqui pessoas que nesta noite resolveram, Senhor, quebrar as cadeias e as correntes, e vieram e disseram: eu quero, eu embarco, eu embarco neste barco da salvação. Senhor, eu quero colocá-los diante de Ti agora, e quero louvar o Senhor pela vida de cada um deles. Oh Deus, eu quero pedir você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, ore comigo. Você que está aqui na frente, ore comigo, com vigor no seu coração. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu quebro todas as cadeias, com o passado, com o medo, com o temor dos homens, com a culpa. Nesta noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu abro o meu coração e digo para o Senhor: habita no meu coração, muda a minha história. Eu estou hoje entregando a direção da minha vida em Tuas mãos. Deixa eu orar por você. Pai querido, toma a vida de cada um aqui que orou, escreve o nome deles agora no livro da vida. O Senhor havia dito para os discípulos em Lucas capítulo 10, quando os discípulos chegaram felizes, alegres, porque faziam milagres, porque expulsavam demônios, porque faziam muitas curas maravilhosas. Mas o Senhor disse para eles: alegrei-vos, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E nesta noite, queridos, eu quero dizer para vocês se alegrarem, porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Eu quero dizer para vocês que assim como um dia eu aceitei o olhar de misericórdia, como os meus irmãos aqui aceitaram, vocês hoje aceitaram o olhar de misericórdia do Pai, e vocês hoje estão recebendo uma nova vida. Vocês hoje estão recebendo a vida eterna, restaurando aqueles que estavam desviados, a vida eterna. Mas não acabou. Eu quero selar esse momento com vocês de uma forma inédita, de uma forma sobrenatural. Nós vamos entregar a ceia para vocês. Talvez alguns de vocês não tenham nem noção muito do que é isso. A ceia foi o momento aonde Jesus estabeleceu no seu último ato antes da cruz, com os discípulos. Ele disse que a partir daquele momento ele estava fazendo uma nova aliança. O corpo dele seria entregue na cruz em favor dos pecados. O sangue dele desceria da cruz para que nós pudéssemos ficar libertos do pecado. Quando alguém participa da ceia, querido, essa pessoa está se renovando em Cristo. Quando alguém participa da ceia, ele está dizendo: eu tenho uma aliança com Jesus, eu quero Jesus, eu quero mais de Jesus. Não dá para participar da ceia de qualquer jeito. Ceia é um momento que não é um ritual na igreja, mas é um momento espiritual profundo. Por isso que nesta noite, baseado em oração, baseado em muita confiança em Deus, eu creio que vocês estão tomando uma decisão muito séria, e nós vamos selar esses momentos. Os presbíteros, por favor, nós vamos orar pelos elementos, e vocês vão receber a ceia e vão cear aqui na frente. É seu parente? Seu sobrinho? Você vai cear com ele? Amém, você vai cear com ele? Amiga sua? Não? Alguém aqui? É agora, então você ceia com ela. Ceia com ela, Chayenne. As meninas aí conhecem ela, você que trouxe ela, amiga sua. Aleluia, sei com ela, conhece ele, amigo dele, sei com ele. Esposo da Daniela, que maravilha, glória a Deus. Sei com ele, ela está aí não? Tá, chama ela aqui. Cadê ela? Cadê a Daniela? Se estava longe, Jesus vai voltar agora, por pressão. Vem aqui, minha filha, fique aqui do lado dele. Pega aqui, por favor, vamos orar. Não é padrão nosso fazer isso, irmãos. A igreja sabe disso, sabe que nós somos muito responsáveis. Mas quando Deus queima o nosso coração, nós temos que fazer. Sabe o que vai acontecer com você lá no dia 30? Aqui na praça, na feira. Deus vai queimar seu coração e vai falar para você assim: vai nele ali, ó. Ora para ele, fala para ele: eu tô orando, Jesus está mandando te orar para te curar. Você não vai entender nada. E você vai lá com medo tremendo,
barriga doendo, dor de barriga, piriri, querendo chegar e você vai, mas ora por ele, ouve a voz do Espírito, você vai ser surpreendido por Deus. Você vai ser surpreendido por Deus. Vamos orar pelos elementos. Senhor, nós abençoamos esses elementos, é suco mesmo, é pão mesmo. Mas nesse momento, nesse ato profético de fé, participar da ceia é um ato profético, é dizer ao mundo, é dizer às pessoas, é dizer para Satanás e seus demônios, é dizer para os anjos e para o Senhor: nós estamos aguardando a volta do nosso Salvador. É dizer para a nuvem de testemunhos de Hebreus capítulo 12, verso 1, que nós estamos querendo mais Deus, queremos mais a presença do Senhor. Que o Senhor nesta noite de ceia, como o teu servo orou no gabinete, seja um momento de cura, cura espiritual, renovo espiritual, cura de enfermidades. Senhor, visita os nossos irmãos que estão agora recebendo a ceia em suas casas, estão lutando com enfermidades. Seja um momento de cura, no poder do nome de Jesus. Roberto, Ademar, por favor, sirva a eles, depois você vai servir a igreja. Eu queria convidar você, que vai participar da ceia, a ficar de pé. E na medida que os presbíteros passarem servindo a você, você pega a sua ceia, senta, agradece, louve a Deus, ore a Deus e participe da ceia. Pode comer os elementos da ceia. Fique de pé. Quando eles passarem, você pegou sua porção, você se assente, para que eles possam saber a quem servir e crer que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Será que nós temos um louvor aí na ponta da lagoa? Vocês são fera. Canta um louvorzinho aí, vamos lá.